Meus amados, bom dia, tudo tranquilo, tudo lindo, tudo na santa paz, não é isso? Maravilha! Professor Fernando Santos aqui, professor do 9º ano, ensino fundamental, canal Educação. Na nossa aula de hoje, oficina de língua portuguesa, nós iremos ver aqui nada mais, nada menos do que os recursos linguísticos e semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros literários, né? Este conteúdo nós já trabalhamos na quarta-feira. Hoje é basicamente para nós fazermos questões, né? Nesta oficina, nós vamos treinar, galera, vamos treinar mesmo, tá? Eu, no primeiro momento, vou trabalhar aqui uns aspectos teóricos, inclusive trabalhados na nossa aula de quarta-feira, só retomando um pouquinho aqui, e vamos depois, né, só fazer questões, claro, com a participação de vocês. Beleza? Bom dia aí para a nossa querida professora Fátima Campelo Matos, sempre conosco, galerinha de casa que está aí a assistir a nossa aula, bom dia, turma linda de Baixa Grande do Ribeiro, São Pedro do Piauí, Angical, né? Forte abraço, vamos juntos aqui, tá? Vamos juntos! Olha aqui, ó, para começar a gente coloca o roteiro, né, com o nosso objeto do conhecimento, ou seja, o conteúdo, né, a ser ministrado, que são os recursos linguísticos e semióticos, tá bom? Nós queremos que ao final da aula o nosso aluno possa identificar em textos lidos e em produções próprias a relação que as conjunções, que as locuções conjuntivas e outros elementos morfossintáticos estabelecem dentro do texto, tá bom? E depois, claro, só resolução de questões. É isso. Já estou aqui começando, colocando o que é o recurso semiótico, né? A gente já colocou em outra aula, mas vamos aqui reforçar. O recurso semiótico é qualquer aparato, galerinha. A cor, a fonte, a palavra, o gesto, a fisionomia, usado para comunicar. Tudo que você usar para comunicar, né, a gente chama de recurso semiótico, né? Além da palavra escrita e falada, né? Além da língua escrita e falada, nós temos, né, outros elementos que são utilizados, né, para a comunicação. O nosso corpo, ele fala. O nosso corpo fala. E tudo que está ao nosso redor fala também. Tá? O recurso semiótico é o conceito que redefine o signo como sendo motivado e não arbitrário, em consonância, em conformidade com o interesse do autor. Tá legal, turma? Muito bem. Resumindo, qualquer aparato é usado para se comunicar. Qualquer aparato é usado para comunicar. Quais são os elementos semióticos que compõem o texto? Atualmente há uma pluralidade de recursos, né, entre texturas, músicas, movimentos, linhas, fontes, cores, imagens, recursos gráficos, som e texto escrito, né, como potencialidades de representação e comunicação.
Professor, música? Como assim, professor? Né? Meu filho, você já ouviu alguma música e mesmo a música em inglês e você sem saber nada de inglês, você ficou triste? Já, professor, tem música que me deixa muito triste. Então, beleza. Ela comunica para você alguma coisa. E aquela música que deixa você alegrezão, todo doidão. Ah, professor, beleza. Me deixa tranquilo. É verdade. Então, a música comunica também. A, a bailarina, por exemplo, uma bailarina, aqueles gestos que ela faz, comunica do mesmo jeito. Né? Comunica, comunica, comunica. Tudo comunica. Por bem, vamos lá, andando mais um pouquinho. E o que são os recursos linguísticos e semióticos? Aí para fechar, né? São exatamente as formas usadas para expressar experiências comuns de forma original, motivada ou poética em um discurso qualquer. Para atingir esse propósito, figuras de linguagem ou ainda de estilo são empregadas para valorizar um texto qualquer, né? De modo que esse texto comunique seu conteúdo com uma linguagem mais expressiva. Tá? Vamos lá. Olha aí o signo, o significante. Isso aqui eu não vou reler para você não, né? Mas a gente falou sobre a questão daquilo que você, quando alguém fala picolé, né? Você já vai imaginar, né? Aquele, vamos lá, aquele gelozinho, né? De uma fruta qualquer, em um palito. Você imagina isso daí? Não imagina? Imagina. Legal. E como é o nome disso aí, galerinha? Como é o nome disso aí? Isso aí é o significado. É o significado. Né? Agora, quando você visualiza de fato a coisa, né? Aí você tem o significante. Né? O significante. Então vamos andando mais um pouquinho. Tá aí. Aí você tem, né, o signo representado por um ícone, um índice, um símbolo. Você tem. Você tem. Signo que se assemelha a um produto de alguma maneira. Signo está ligado ao produto porque compartilham alguma propriedade. Isso aí é o índice. E o símbolo é o signo que se relaciona com o produto por meio de associações convencionais ou consensuais. Né? Meu bem, você me dá água na boca. Olha aí. Imagina aí, né? Uma árvore. Imaginou? Ah, professor, imaginei. Lembrei de uma que tem lá no quintal da minha casa. Ah, eu me lembrei de uma que está na porta da minha casa. Ah, eu me lembrei de uma que está na casa do meu vizinho. Muito bem, aquela imagem que você tem é o significado, tá bom? É o significado. Aquela imagem. Né? A árvore em si, né, é o significante. O nome árvore é o significante. Bem, aí existem questões agora para a gente trabalhar essa questão da semiologia. Nunca se esqueça, aparecer um texto de linguagem mista, você precisará verificar todos os elementos que compõem o texto. Né? A imagem que aparece lá,
cada detalhe na imagem, né, o que a pessoa está vestindo, a cor, algum detalhe do lado ou no fundo. Tudo isso é importante para o ato comunicativo. Ao analisar a charge, percebe-se que a resposta à pergunta realizada pelo repórter. Vamos lá. Eu tenho aqui uma jovem sendo entrevistada e o rapaz, assim, a moça está com o rosto de quem não está assim, como diz um amigo meu, de boa. Não está. Está zangada. Está zangada. E pelo que está vestindo aí, deve ser uma pessoa de classe baixa, né? Muito bem, vamos lá. Vamos fazer a pergunta aí. E o repórter está com a cara de assustado, né? Olha o olho dele como é que está. Qual é o seu maior receio ao ser abordada por um ladrão na rua? Como é que é, rapaz? Qual é o seu maior receio ao ser abordada por um ladrão na rua? É ele vir com aquele papo. Vixe, Maria. Eu sou candidato à reeleição e gostaria de saber se posso contar com seu voto em 2014. Olha aí. Olha aí. Em outras palavras, ela chamou essas pessoas que se candidatam, né, de ladrão. Chamou. É a charge que está dizendo, não sou eu não. Tá bom? É ele vir com aquele papo, eu sou candidato à reeleição e gostaria de saber se posso contar com seu voto em 2014. Né? Muito bem. Então, ao analisar essa charge, percebe-se que a resposta à pergunta realizada pelo repórter causou revolta na entrevistada. Você acha que causou revolta? Não foi a esperada pelo entrevistador. Causou indignação no entrevistador, gerou uma discordância de opiniões. Vamos descartar a letra C e a letra D logo, né? Foi uma resposta já esperada pelo entrevistador? Também não. Ah, nós eliminamos 3 aí, pronto. Vamos ficar entre a letra A e a letra B, vamos lá? Causou revolta na entrevistada? Ou não foi a esperada pelo entrevistador? Você marcaria o quê? Diga para mim. Então, não, vamos lá. Eu vou fazer essa daqui com vocês e as próximas a gente vai batendo um papo aqui. Eu quero a participação de cada um, tá? Então, turminha, ó, olha a resposta. Não foi a resposta esperada pelo entrevistador. Tanto não foi que ele arregala os olhos aí, ó. Meu Deus, que é isso? Né? Nunca se espera que se chame de ladrão, né? Uma pessoa, né, está ali à procura de voto. Não se espera isso, né? Pelo menos no primeiro momento não se espera isso. Bem, agora vamos lá. Qual é o seu maior receio ao ser abordada por um ladrão na rua? Bem, a palavra receio está destacada. Qual seria a palavra que substituiria, né, receio sem qualquer alteração de sentido? Seria preocupação, indignação, pesadelo, pensamento, temor. E aí? Qual é o seu maior temor? Qual é a sua indignação? Qual é a sua preocupação? Qual é o seu pensamento? Você marcaria o quê? Diga lá para mim. Ainda em relação, né, àquela charge daquela senhora, com aquela resposta para o repórter. E aí? Aí é uma palavra que, pelo contexto, você consegue dar a resposta sem qualquer dificuldade, não é não?
A palavra preocupação, ela vai bem próximo, né? Mas aí, receio e temor, semanticamente, são palavras sinônimas, tá? Perfeito? Perfeito. O que é que nós temos de novo aí, galerinha? Vamos lá. Nós temos mais uma questão ainda relativamente à charge, tá? Só que eu já fiz duas, não já? Pois é, pois a terceira é de vocês, tá? Vocês vão ter aí 2 minutinhos para fazer a leitura e dar a resposta. Na tela, valendo 2 minutinhos. Olá, galerinha. Então veja lá, ó. Ao observar a fala do repórter e da entrevistada, podem-se considerar como corretas as seguintes afirmações. Primeira, há um desvio da norma culta na fala da entrevistada, com relação ao não uso do sinal indicativo de crase. Vamos só voltar aqui, né? Para a charge, para a gente verificar. É ele vir com aquele papo. Eu sou candidato à reeleição. Ah, neném, aqui sim. Olha aqui, ó. Presta atenção. Quem é candidato a alguma coisa. A palavra reeleição, ela é feminina, ela aceita o artigo A, né? O A exigido pela palavra candidato, eu sou candidato a alguma coisa, né? Fundido com o A de reeleição, deveria ter o acento grave. A crase é isso. É a fusão entre duas vogais, né, iguais. Bem, então, o item 1 é verdadeiro. Há um desvio da norma culta na fala da entrevistada em relação ao não uso do sinal indicativo da crase. Beleza, eu gostei do item 1, tá ok. Então, por aí eu já vou eliminar a letra C, tá? Vou eliminar a letra E também, né? O Nandinho já está eliminando duas, tá? 2. O uso da contração ao depois de receio está incorreto.
e configura um desvio de regência nominal, o uso de receio, né? O uso da contração ao, depois de receio. Gente, quem tem receio a alguma coisa, né? Receio ao ser abordada, né? Não, aqui tá legal, tá tudo perfeito. Quem tem receio a alguma coisa. Né? Então, o item 2 está ok. Professor, então já tem a resposta. O item 4, o item 3. O uso da gíria papo está inadequado, porque não combina com o estilo formal da Formal? Estilo formal? Não. Item 4. O uso do pronome possessivo seu pelo repórter está adequado pelo fato de ele não ter intimidade com a entrevistada. E o 5. Observa-se a ausência de aspas na fala referente ao candidato citado pela entrevista. Não tem nada a ver esse item 5 aí, né, galera? Então, o item... O uso da contração ao depois de receio está incorreto? Não, ele está correto, né? Então, o item 2 é falso. Olha a resposta, né? D, item 1, ok. Item 4, ok. Item 5. Observa-se a ausência de aspas na fala referente ao candidato citada pela entrevistada. Deixa eu olhar aqui, esse item aí. É ele vir com aquele papo. Eu sou candidato. Aqui realmente é a fala do candidato, né? Ela só reproduz, né? Utilizando aí o discurso direto. Então, falta, de fato, né, a aspa aí. Então, é verdadeiro, sim. Resposta letra D de danadinho. Foi uma questão mais difícil, né? Mas é necessário que você tenha um conhecimento da pontuação, do emprego de preposição, de acordo com o termo regente, e ainda da pontuação. Né? São vários elementos linguísticos, né, exigidos aí na questão de número 3. Próxima. Muito bem. Aqui nós temos uma professora, né, temos um aluno. E por que eu estou falando que é uma professora? Porque eu estou aí visualizando um quadro, turma. Né? Um quadro, sala de aula, um quadro verde. Eu não sei porque o pessoal chama de quadro negro. Não sei por quê. É verde, quadro verde. O eleitor confia na honestidade dos políticos. O eleitor está escrito lá no quadro, né? Só que essa jovem, ao fazer a pergunta para o aluno, né, ela faz uma pergunta que propicia uma resposta não esperada por ela. Vamos ver aí? Quem é o sujeito da oração? O eleitor confia na honestidade dos políticos. Só pode ser o Mané. Ai, ai, ai. Quem é que o garotinho aí está chamando de Mané? Mané, na linguagem cotidiana, coloquial, né? É um nome específico para pessoas que se deixam enganar com facilidade. Tá bom? Bem, mas na oração, vamos fazer a análise da oração. O eleitor aqui funciona como sujeito.
E quem confia, confia em alguém, é um verbo transitivo indireto. Na honestidade dos políticos, é o objeto indireto. Né? Dos políticos aí, funciona como adjunto adnominal. É a honestidade deles. Né? Eles é que são honestos. Muito bem. Então, quem é o sujeito da oração? É o eleitor. Mas ao mesmo tempo que ele diz que é o eleitor, ele diz indiretamente. Só pode ser um mané. Né? Está dizendo que só pode ser um mané que confia na honestidade dos políticos. Então, bem interessante essa charge. A charge, turma, ela tem esse caráter de ironizar, né? Criticando situações, né, do nosso dia a dia, principalmente no tocante à coisa pública. Então, a charge, ela faz uma crítica às aulas de análise sintática. Oh, meu Deus, claro que não. A falta de conhecimento do aluno, a desonestidade dos políticos, ao problema da educação no Brasil, ou a honestidade dos políticos? Ah, tá moleza demais. Me dê a resposta aí. Diga aí qual é a resposta. Vamos lá. Resposta, letra. Bora, nenenzinho, fala, vai. Fala que eu te escuto. Desonestidade, né? Desonestidade dos políticos. Perfeito, letra C. Letra C. Mais uma vez, nós temos um textozinho de linguagem mista. Só lembrando que a semiologia está presente aí. É necessário você ter, né, a necessidade de analisar tudo que você visualiza. O problema do WhatsApp não é o compartilhamento de áudio, mas o de ódio. Aqui eu tenho um jogo, né, de palavras, né? Áudio e ódio. E como ele fala aí de WhatsApp, que é uma rede social, ele está aí com um celular na mão. Ele com um amigo, né, um aparelho, né, celular na mão. São duas pessoas aí conversando, batendo um papo legal, nariz pequeno, né? Mas tudo bem. Na fala da personagem, identifica-se descaso com o uso do aplicativo, considerando-se que ele regularmente apresenta problemas, o que gera ódio nas pessoas. B. Opinião contraditória em relação ao compartilhamento de áudio, só aceitável para a veiculação de mensagens de ódio. Reconhecimento de que mensagens de áudio são necessárias, o que se comprova com a relevância desse recurso para disseminar o ódio. Crítica ao uso do aplicativo para a disseminação de mensagens de ódio, reforçada pelo jogo de palavras áudio e ódio. E aí? Vou deixar você marcar aí uma letra aí, né, sem muita dificuldade. Você quer um tempinho para você assinalar? Ou está tudo lindo? Né? Estou aguardando você me responder. Me dê a resposta. Diga sim, professor, é a letra D. Diga aí que é a letra D, diga. Não tenha medo, não. Diga assim, professor, é a letra D de dado. Né? Crítica ao uso do aplicativo para disseminação de mensagens de ódio, reforçada pelo jogo de palavras áudio e ódio. Né? Pronto, aí está. A crítica está reforçada por isso aí.
Ficou fácil, né não, turma? Muito fácil. Bem, agora eu quero que você analise essa imagem. Observa aí na imagem o que é que nós temos. Pronto, está começando a globalização. Ai, ai. É necessário se ter um conhecimento de mundo para poder compreender tudo que está aí. Você consegue me dizer o que é isso daí? O que que representa na nossa história essa imagem? Hein? Aqui nós estamos no Brasil, né? No Brasil. E aí, turma, olha só. Quem é que andar com essas caravelas aí? Você sabe o nome, Osamar? Vindo de Portugal, as caravelas aí. Hein? Eu não ouvi não, você está disfarçando da resposta, mas tudo bem. Aí observa, ó. Índio quer apito, índio quer apito. Rapaz, o povo desbravando aí e chegando à terra chamada Brasil. Terra à vista, Brasil. O que foi que os portugueses acharam por aqui? Índios, índias, né? E aí o que um dos índios já expõe para a gente? Esse índio aí é sabido, né? Pronto. Está começando a globalização. Ou seja, a questão da globalização, de acordo com o que eu estou visualizando, né, não começou ontem nem antes de ontem, não. Começou foi quando o Brasil foi descoberto. Descobrimento do Brasil. Beleza? Meu amigo. Qual é a finalidade desse cartoon, turma? Informar sobre um acontecimento de caráter jornalístico, informar sobre um tema polêmico utilizando argumento, despertar a sensibilidade artística e a criatividade, ou chamar a atenção para um aspecto da vida contemporânea? Vamos lá, me dê a resposta aí. Vá pensando. 2 minutinhos para você pensar a resposta.
E aí, turma? A finalidade do Cartoon. Vou voltar para o Cartoon, olha aí. Pronto, está começando a globalização. Qual é a finalidade? É informar sobre um acontecimento de caráter jornalístico, sobre um tema polêmico, utilizando argumentos. Tem argumento aí, turma? Sensibilidade artística e a criatividade, ou chamar a atenção para um aspecto da vida contemporânea. Qual é o aspecto da vida contemporânea que nós temos? A questão da globalização, né? E chamar a atenção, né? Porque a globalização ela não começou ontem nem hoje. Foi, como diz um amigo, né? Entente. Entente. Né? Quando o Brasil já foi descoberto, já começou ali o problema da globalização. O Cartoon faz somente uso da linguagem não verbal? Não. Ele usa a verbal e a não verbal. É um gênero da esfera jornalística que só contém elementos da linguagem verbal? Eu já falei que não. Aborda temas variados e critica determinados aspectos da sociedade por meio do humor ou ironia? Ou trata exclusivamente de temas políticos e só faz uso da linguagem formal? Né? Pronto. Pronto. Está começando a globalização. Aborda temas variados, critica determinados aspectos da sociedade por meio do humor ou ironia. Sim, lindo. Trata exclusivamente de temas políticos. Nada vezes nada a ver a letra D de danadinho. Vamos lá, mais um pouquinho, tá? Pronto, analise aí. Aquecimento global, né? Aquecimento global. Bem, o que é que você entende, né? Qual é o seu conhecimento de mundo sobre a questão do pinguim ficar em cima da geladeira? Ah, professor, porque o pinguim, né, ele vive lá onde tem neve, né? Polo Norte. E aí, né, o bichinho está na geladeira. Mas a questão, professor, é que com esse aquecimento global, né, a, a, a parte, né, gelada, né, ela está se acabando, está tudo se transformando em água. O gelo está todo transformado em água, né? Então, eles precisam de algo gelado, frio. Por isso que você está vendo uma porção de pinguins aí na geladeira. Meu Deus, eu tinha que saber tudo isso aí, professor. Se você quiser responder a questão adequadamente, o seu conhecimento de mundo é importantíssimo, né? A leitura semiótica aí no texto é imprescindível, ou então você não responde a questão. É simples, né? O tema do cartoon é o esporte de inverno, fenômenos naturais, política internacional ou maus tratos a animais. Só erra se você quiser. Você só erra se você quiser. Diga para mim, né? As geleiras caindo, derretendo. Ah, professor. Só erra se quiser, não falei? Isso é um fenômeno natural, claro. O planeta está pegando fogo. O planeta está pegando fogo. Ok?
Ah, mas essa charge aí, professor, é contraditória à questão anterior. Bem, aí nós temos aqui pensa num lugar bonito. Pensa aí, Andressa, tu nesse lugar aqui, né? Acordando assim, né? Tu todo empacotado, acordando e botando os pés no chão. Bota não. Gelo, frio. Campos do Jordão. Campos do Jordão, né? Essa charge aqui, ela foi publicada, presta atenção, porque o enunciado da questão vai nos ajudar a responder a questão. E aí nós temos também uma coisa chamada de conhecimento de mundo. Eu já falei isso aqui para vocês umas 10 vezes hoje. Foi publicada em junho de 2021. Né? Nós estamos em que ano? 2022. Legal. O que foi que aconteceu? O que estava acontecendo nesse período aí? Aqui no Brasil? Hein? Não só no Brasil, mas no mundo. Em 2021. Professor, olha, prof, em 2021 estava, sabe o quê? Ocorrendo uma pandemia em todo o mundo. A pandemia relativamente ao coronavírus. E o que é que tem a ver esse mês de junho e essa charge aí? Bem, se era num período pandêmico, né, no festival de inverno, lá em Campos do Jordão, que é uma cidade super fria, muito fria, a temperatura lá é em torno de, em média, 11 graus, 12 graus, 13 graus. Né? Muito fria mesmo a cidade. Mas, se você olhar para as pessoas que estão aqui na charge, elas não estão com máscara, viu? Estão vendo aqui? Nada de máscara. Aqui, esse rapaz ou essa moça aqui, com seu chocolatezinho aqui, para ajudar a esfriar, né? Esquentar o corpo, na realidade. É só batendo papo, conversando à vontade. Né? Aqui, pandemia? Que é isso, pandemia? Aí. Nada de preocupação com a pandemia. É como se a pandemia aí neste local nem existisse. Eu preciso de todo esse conhecimento para poder responder a questão. Principalmente aqui no enunciado da questão, publicado em junho de 2021. Meu amigo, nós estamos em 2022. Há pessoas que ainda têm medo de andar sem máscara. Há pessoas, né, que andam com um litro de álcool o tempo todo do lado. Não é não? É. Pessoas que vão para a academia, enquanto dão lambuza o aparelho todinho de álcool, não senta. Porque a pessoa que estava malhando anteriormente naquele aparelho, deixou lá todo suado. Ela, Deus me livre. Né? É desse jeito que acontece. Bem, ver se tem mais alguma coisa que a gente possa fazer na. Olha uma coisa legal que vocês nem visualizaram. Olha aqui, ó. Vocês chegaram a ver, né, o desenhozinho do vírus? Não, né? Pois olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui é uma árvore, né? E parece uma árvore de Natal, né? Mas observa aqui o que é que aparece no lugar das bolinhas. O vírus, né? O desenho do vírus, olha aqui. O gorro, né? O gorro, que é essa parte, né? O chapéuzinho aqui, ó.
Tá aqui, ó, o gorrozinho aqui com o vírus. Vírus por todo lado, meu amigo. Vírus por todo lado. Tá? Então você teria que ter esse conhecimento para responder com tranquilidade a questão. Vocês querem ver como vocês respondem agora? Eu vou disponibilizar 1 minuto só para você me dar a resposta, tá? Olha aí. A que gênero textual pertence esse texto? Tira em quadrinhos, cartoon, história em quadrinho ou charge? Vou voltar bem aqui, porque no próprio enunciado da questão diz, ó, leia a charge abaixo, tá? Né? Aqui eu não vou nem... Aqui não é cartoon, não. Isso aqui é charge, tá? Né? E aí vai ser letra D de dado aqui. Tá bom? Olha lá, o próprio enunciado da questão já disse. Faltou outra questão aqui, galera. Mas tudo bem, tá valendo. Vamos lá. A principal questão sobre a imagem não apareceu, né? Deve ter tido algum problema por aí. Mas vamos, mais uma vez, fazer a leitura semiótica, né, de um texto. Requer também que você conheça, né, a história, sim. Conhecimento de mundo, sim. Muito bem. Professor, que história é essa que tem um casal aí, negócio da maçã? Maçã, né? Quais são as personagens? Qual é o nome delas? Prof, Adão e Eva. Sim, Adão e Eva, certo. Tinha uma história de uma serpente por aí também, não tinha? Essa história? Olha aqui a serpente, né? Opa, vou mudar aqui a cor, né? Serpente. A serpente. Olha, rapaz. Muito bem. E aí, turma? Né? O pecado original, né? O pecado original. Bom, vamos ler aqui o enunciado. Qual é o assunto do cartoon? É Adão e Eva, a fofoca, o jardim do Éden ou a criação do mundo? Sem problema nenhum, a criação do mundo. Sem qualquer dificuldade. A próxima. O cartoon acima poderia ser compreendido pelas pessoas se tivesse sido feito há 100 anos. Por quê? Se ele tivesse sido feito há 100 anos, ele seria compreendido? A resposta, a letra A diz sim, porque se trata de um assunto comum, que sempre existiu. Letra B, não, porque a fofoca é algo recente. Letra C, sim, porque o cartoon fala sobre pessoas conhecidas como políticos. Não, porque o cartoon aborda somente temas atuais. E aí, galera? É sim ou é não? É sim porque se trata de um assunto comum, que sempre existiu? Ou não porque a fofoca é algo recente? Ou sim porque o cartoon fala sobre pessoas conhecidas como políticos? Ou não porque o cartoon aborda somente temas atuais? Sim, porque se trata de um assunto comum, que sempre existiu, desde a época da criação do mundo. Desde lá. Letra A. O cartoon utilizou linguagem verbal ou não verbal para transmitir a mensagem? Vocês querem ver de novo o cartoon? Olha aí, olha o cartoon. Você conseguiu observar alguma palavra escrita por aí? Alguém falando alguma coisa por aí? Não, né? Muito bem.
Você sabe por que que... Alcemar, você sabe por que que chama alguém de cobra? Não? Pois olha para cá. Adão e Eva aqui no paraíso, né? E a cobra vinha aqui, ó, focando aqui, né? Sobre o casal. A cobra aqui, ó. Tá vendo? Tá ligado aí? É sobre isso que eu tô falando. Por bem, nada de linguagem escrita, não é? Então, nada de linguagem verbal. A linguagem aí é não verbal, né? Ah, não verbal, pois não utilizou palavras. Não verbal e verbal. Ah, galera, não precisa se estressar, não. Não tem palavra, não, tem não. Então é não verbal, é. Letra B, letra B. Tranquilo, tranquilo. Próxima. Que recursos não verbais foram utilizados no cartoon para que entendêssemos de que assunto se trata? A cobra falando, Adão e Eva conversando e sorrindo, o jardim em que eles se encontram, ou as cores dos desenhos. Quais foram os recursos não verbais? Né? Acabei de falar, acabei de perguntar pro Alciomar. Né? A cobra conversando ali, ó. Né? Quando você entende a leitura, quando você faz, né, uso do recurso semiótico, né, com perfeição, tudo fica lindo, tudo fica mais fácil. Se você não tivesse feito a leitura daquilo que você estava visualizando, você não teria respondido, né, com tanta certeza a letra A. Bem, o que é que a gente vê agora aqui? Né? O pé do sofá, mamãe vai me matar. Crash. Aí é uma figura de linguagem, né, que vai aparecer por aí. É, figura de linguagem. Muito bem. Esse crash já me dá a ideia, nessa onomatopeia aí, de que quebrou, quebrou aquela parte que sustenta o sofá, né? Que a gente chama de pé de sofá. E a gente chama de pé, você sabe por quê, não sabe? Pela falta de um nome apropriado, né? Você utiliza um outro que tem, de certa forma, uma semelhança. Como se chama a figura de linguagem que é usada para substituir uma palavra ou uma expressão qualquer que não tem um nome específico? Diga lá. É aquela mesma figura que você usou para dizer assim: acabei de embarcar fulano de tal no aeroporto. O barco não está no aeroporto, quem está lá é um avião. Né? Mas por falta de um nome apropriado, você usou embarcar. Por leia o texto do balãozinho abaixo não, do lado, e assinale a única alternativa correta sobre o trecho destacado. Tem-se o uso de uma figura de linguagem chamada metáfora, há uso de uma metonímia, houve uso de uma onomatopeia, a autora faz uso de uma hipérbole, usou-se uma figura de linguagem chamada de catacrese. E aí, galerinha? A única correta. A única correta. Leia o texto do balãozinho. É o que está no balãozinho, tá? Leia o texto do balãozinho. O pé do sofá, mamãe vai me matar. É o pé do sofá, né?
Então, aqui, a letra E está relativamente, né, empregado aí, como correto, para marcar o que está no balãozinho. Olha que o enunciado da questão nos diz, ó, o texto do balãozinho. Porque esse texto bem aqui, né, é o que nós chamamos de onomatopeia. Mas o do balãozinho, né, é o nome pé do sofá, que é uma expressão que você utiliza por uma questão de semelhança, tá? Pronto, catacrese. Turma, e o meu tempo já acabou. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido muito bem e, antes de responder qualquer questão, nós fizemos a leitura da imagem presente, né, para nós termos um grau de dificuldade bem menor, tá certo? É a semiologia, são os recursos linguísticos e semióticos presentes. Um forte abraço e até mais. Fui.